o que o Descomplica busca? Né? Primeiro, utilizar uma linguagem fácil para que o cidadão tenha um atendimento mais humanizado, ou seja, a gente usar a tecnologia para mostrar que ela é um apoio para a humanização do atendimento, transformar esses usuários no protagonista, né? O processo é dele, o problema é ele que vive, a gente ali é só um meio. Então, algumas decisões vão ser tomadas e é importante que ele saiba dessa decisão, ele participe da tomada de decisão e então ele precisa se apoderar de conhecer o que está acontecendo. A gente quer que as pessoas, né, compreendam através das suas próprias convicções, não só pelo que a gente repassou. Ela não tem que ouvir o que o defensor, o assessor ou qualquer outra pessoa falou para ela e encarar aquilo como uma verdade. Ela precisa compreender a partir dos conhecimentos dela, do mundo dela. E aí ela vai realmente se apoderar daquilo. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Nicolas, eu trabalho na Defensoria do Paraná. Eu vim aqui apresentar um projeto nosso, né? Passei aqui, deixa eu voltar. Que é o Descomplica.def. E eu queria começar falando um pouco desse subtítulo, né? Humanizando a Justiça através da tecnologia e da linguagem, porque mesmo com o crescimento que está tendo do uso da tecnologia, o hype das IAs, eu sinto que no direito ainda tem muita resistência na utilização de ferramentas e na defensoria não é diferente, a gente acaba enfrentando muita discussão sobre o atendimento humanizado. E às vezes as pessoas tentam misturar atendimento humanizado como a necessidade de um ser humano atendendo. E a gente sabe que pelo volume, a quantidade, as pessoas têm dias bons e ruins. Um ser humano atendendo não quer dizer que o atendimento é humanizado por si. E a ideia aqui é que a gente possa usar a tecnologia como um aliado para fazer esse atendimento humanizado, que é, na verdade, tratar a pessoa atendida, né, o usuário, como um ser humano, com a dignidade, para ele não ter que ficar com longas filas, uma esfera longa, e conseguir atender o objetivo, que é que ele tenha um serviço prestado com qualidade. Eu vou passar aqui, se eu conseguir dar play, um videozinho. Bom, antes de falar do projeto em si, contextualizar um pouquinho, né? Não é só a IA que precisa de contexto, nós também. Quem é o público-alvo, né? Quem a gente atende? E aí alguns dados, né? Mais de 90% dos brasileiros têm uma renda de até 3 salários mínimos. Esse normalmente é o critério objetivo para a gente fazer um recorte de quem é atendido pela defensoria, então o necessitado. Esse dado que para mim é muito impactante, né, do PISA, que 50% dos estudantes brasileiros não são capazes de compreender um texto. Né, a gente tem uma dificuldade de interpretação de texto e, né, que a gente ainda tem quase 10 milhões de pessoas analfabetas no Brasil. Lá na Defensoria Pública do Paraná, né, a gente tem, quando a gente fala de atendimento ao público, 45% das pessoas que nos procuram
é um atendimento relacionado a um processo que já existe, um processo judicial que já acontece. Isso representa mais ou menos, né, 100 mil atendimentos por ano. E, né, um pouco sobre o sistema de justiça. A gente sabe que tem uma linguagem predominantemente técnica e nós, né, que somos do direito, né, para quem também é do direito aqui, percebe que assim, a gente é criado nesse ambiente dessa linguagem difícil e a impressão é que a gente naturaliza muito isso. E aí, né, fica depois difícil até de explicar para as pessoas o que é uma coisa, traduzir o juridiquês, por conta que a gente já normalizou. Então a gente enfrenta às vezes uma dificuldade de repassar para uma pessoa que a gente confia, um familiar, tentar explicar o processo para ela é complicado e isso é muito agravado com as pessoas da Defensoria Pública. Porque lá nós estamos falando de usuários que eles não escolhem o profissional que está atendendo. Eles foram para um órgão, eles são indicados, olha, dentro desse órgão vai ser o fulano que vai te atender. E, então, assim, você explicar para essa pessoa, né, num atendimento que você está fazendo rápido, tentando contextualizar, ganhar a confiança dela, torna muito mais difícil. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de repassar para as pessoas. Empiricamente, a gente sente que no atendimento ao público, às vezes, parece que a pessoa vai voltando, retornando, porque ela ainda não confiou no que você falou, ela não conseguiu compreender realmente o que está acontecendo no processo dela. Em todo esse contexto, nós temos a ODS 10 da ONU, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tenta promover a linguagem para uma redução de desigualdade. E, né, se eu não me engano, no ano passado, o CNJ lançou o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, justamente tentando facilitar essa comunicação com os usuários. Então, né, dentro de todo esse contexto, o que o Descomplica busca? Né? Primeiro, utilizar uma linguagem fácil para que o cidadão tenha um atendimento mais humanizado, ou seja, a gente usar a tecnologia para mostrar que ela é um apoio para a humanização do atendimento, transformar esses usuários no protagonista, né? O processo é dele, o problema é ele que vive, a gente ali é só um meio. Então, algumas decisões vão ser tomadas e é importante que ele saiba dessa decisão, ele participe da tomada de decisão e então ele precisa se apoderar de conhecer o que está acontecendo. A gente quer que as pessoas, né, compreendam através das suas próprias convicções, não só pelo que a gente repassou. Ela não tem que ouvir o que o defensor, o assessor ou qualquer outra pessoa falou para ela e encarar aquilo como uma verdade. Ela precisa compreender a partir dos conhecimentos dela, do mundo dela. E aí ela vai realmente se apoderar daquilo. E aí a gente também está falando de um serviço público que tem suas dificuldades. Então a gente quer permitir que as pessoas se mantenham atualizadas sobre o processo sem necessariamente ficar tendo que se deslocar até a sede da Defensoria. Que ela possa ir lá, olhar o que está acontecendo, ler e compreender. Então ela vai saber que o processo está andando, ela não precisa ficar buscando toda hora um atendimento com aquela cultura de que se ela não perguntar, as coisas não vão andar. Porque ela vai ver que o andamento está acontecendo, ela sabe, ela está entendendo o que está acontecendo, e na hora que ela precisar intervir, ela vai buscar a Defensoria. E aí, né, o quinto objetivo é, de fato, a gente aumentar a nossa eficiência, a gente conseguir atender mais pessoas. Então, né, o que é o Descomplica? Né? Ele tem 4 etapas, né, a gente já implementou as 2 primeiras, estamos desenvolvendo essa terceira. Começa tudo com a tradução dos movimentos processuais. Então, dentro de todos os sistemas de tribunais, a gente tem os andamentos processuais. Né? O processo foi distribuído, o processo foi concluído, foi dado vista às partes. Esses andamentos eles têm um código do que o CNJ usa, padrão. Então, através desses códigos, a gente fez um depara, né, que de acordo com o que está escrito, né, em um determinado código, então, por exemplo, do processo autos conclusos, ele vai chamar uma outra expressão. Então, a gente vai falar que o processo está com o juiz para decisão. E a gente também coloca um marcador em todos esses movimentos para que a gente só apresente para o cidadão aqueles que realmente são de andamento processual. Porque ainda tem dentro dos sistemas muitas movimentações que são internas, né, que eram aqueles antigos carimbos que a gente dava no processo físico, e que não mostra nenhum andamento de verdade.
E aí, às vezes, só mais confunde o cidadão do que esclarece. Então, a gente tenta apresentar uma visão muito mais simples, né, mais enxuta das movimentações processuais e numa linguagem mais fácil, que ele compreenda. Dentro desse movimento, aqueles que têm um documento, né, então, principalmente as decisões, as atuações das partes, né, as petições, a pessoa pode clicar nesse documento e aí a gente tem uma IA que vai resumir esse documento e numa linguagem mais simples. Vai apresentar para o cidadão ali de uma forma que ele compreenda o que aquele documento quer dizer, né? Essa IA a gente fez numa infraestrutura própria nossa, né? A gente fez a integração do nosso sistema de atendimento com a IA que roda na nossa infra própria. A gente usa o Olhama, que é uma versão open source, a gente não precisa enviar os dados para ninguém. Afinal, a gente está falando de atendimento ao público, nós temos muitos dados sensíveis, então para a gente não entrar na discussão do que poderia passar, o que não poderia, nós fomos pelo caminho difícil, mas pelo menos mais fácil nesse sentido de decisão, em que a gente faz uma infra própria, os dados ficam com a gente, nada foi repassado para ninguém. Eram dados que já estavam nos nossos sistemas, né? A gente simplesmente trabalhou ele ali dentro da nossa infraestrutura. E aí a IA apresenta ali na tela esse resumo. Usando o mesmo motor, nós queremos avançar para que não resuma só cada documento, mas faça um resumo do processo. Então, a ideia é que quando a pessoa for ver o acompanhamento do seu processo, a primeira coisa que ela vai ver é um resumo geral do processo, em que vai dizer, olha, o que aconteceu, em que fase que está, tudo numa linguagem que a pessoa compreenda. E aí, se essa pessoa quiser esmiuçar um pouco mais, ela vai ter as movimentações processuais na linguagem mais simplificada e ela vai poder até ler cada documento ali do processo numa linguagem mais simplificada. Mas aí vai depender de cada assistido o quanto ele quer se aprofundar no próprio processo. E a nossa quarta etapa, que a gente espera também poder implementar logo, é fazer um acompanhamento processual ativo, né? Que hoje o nosso acompanhamento depende da pessoa, né, entrar ali na plataforma ou procurar a defensoria para ela poder saber o que está acontecendo no processo. Mas a gente quer poder falar para as pessoas, aguarde, o processo vai se movimentar e você vai ser comunicado. Só que não um sistema push em que fica avisando cada movimento, porque, como eu disse, tem os movimentos ali que são às vezes internos e a pessoa não vai entender o que está acontecendo. A gente quer que, a depender de qual tipo de movimento, a gente vai emitir uma notificação para essa pessoa. Um SMS, um e-mail, ou até num aplicativo. E essa notificação já vai vir com uma certa orientação. Então, foi proferida uma sentença, a gente vai avisar, olha, saiu a decisão do seu processo, você pode aguardar que a Defensoria Pública vai entrar em contato com você para decidir junto o que vai ser feito, ou pode falar, procure a Defensoria Pública, porque a gente precisa saber se você gostaria de recorrer. Né? Esse texto é livre, a gente pode decidir. Mas já vem, então, cada movimento com uma certa orientação, já indicando o que a pessoa precisa fazer. E aí, assim, a gente pretende que essas pessoas, de fato, consigam só nos procurar quando for necessário realmente. Ela vai se apoderar do processo, ela vai compreender o que está acontecendo e vai saber que ela pode aguardar que o processo vai ser movimentado e ela vai sendo comunicada. O nosso grande objetivo final ali, que de fato a gente vai aumentar a nossa eficiência de atendimento, ele vai ficar bem mais automatizado, né? Então, era isso, pessoal. Eu queria apresentar para vocês o nosso projeto. Ele todo a gente faz com nossos recursos próprios, a gente não guarda nada só para nós, tudo é compartilhável. Os movimentos processuais usam as tabelas do CNJ. Claro que a gente restringiu aqueles que a Defensoria do Paraná, né, que então na Justiça Estadual utiliza, a gente não pegou nada da Justiça Federal, os movimentos trabalhistas, por exemplo, mas a lógica é a mesma, né? Qualquer um pode adaptar. Nós podemos passar para vocês, a gente pode fazer trabalhos colaborativos para melhorar cada vez mais, né? É uma tabela ainda, com algumas ideias, isso precisa ser cada vez testado, cada vez mais aprimorado, para que, de fato, a gente consiga traduzir, né? Porque existe a dificuldade de a gente saber também se expressar para esses usuários. Mas fico à disposição, esse é o meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo, eu tiro mais dúvidas, a gente pode trocar uma ideia aí para auxiliar vocês. Muito obrigado, viu, gente?